Sobre um assunto aqui que realmente está dividindo a opinião pública, principalmente aqui em São Paulo, não é que a Justiça suspendeu a lei que criava as escolas cívico-militares em São Paulo, ainda mais depois de todo aquele quebra-quebra, de toda aquela discussão que gerou ódios e paixões ali na própria Alesp. Tudo isso devido a uma liminar que, claro, foi emitida por um desembargador do TJ de São Paulo, acolhendo o argumento do Sindicato dos Professores de que, se o modelo for implantado, uma eventual anulação no decorrer do ano letivo se tornará mais problemática. E, nesse contexto, que acabou tendo essa liminar que, pelo visto, jogou água no chope das escolas cívico-militares. PP, Mano... Eu acho tudo errado nessa história. Primeiro, a educação deveria ser pautada por resultado. Também não parece ser isso o que está guiando a expansão da rede de escolas cívico-militares. É muito mais uma bandeira eleitoral, isso é um problema. Mas um outro problema é a justiça se meter em algo que é política pública, que deve ser debatido pelo executivo e pelo legislativo. Se desejam implementar modelos pedagógicos diferentes, modelos de gestão diferentes nas escolas, esse é um tema que deve ser tratado pelo executivo e pelos deputados estaduais, não pela justiça. Então, na minha visão, está tudo errado nessa história. Mota, a gente quer te ouvir também. O que você achou desse movimento? Mais uma vez, a justiça metendo o bedelho, aí, claro, no avanço do processo legislativo. O que você achou? O Mano levantou um ponto muito importante, que é os resultados, né? Você olhar qual é o resultado que está sendo atingido por um determinado sistema de ensino. Curiosamente, os sindicatos de professores aqui e nos Estados Unidos são contra isso. Tente sugerir a um sindicalista que os professores devem ser remunerados de acordo com os resultados que eles produzem. Ou seja, um professor que consegue resultados melhores com os alunos aprendem mais, são melhor formados, ganha mais. Um professor que consegue resultados piores ganha menos. Sugira isso e você vai ver a obsessão que os sindicatos têm com essa história de dominar todo o aparato de ensino. A escola cívico-militar só tem como diferença a ênfase na disciplina. É a única coisa. O currículo é exatamente o mesmo, o que é uma pena, porque o currículo do ensino público brasileiro é muito ruim. O que eu acho importante ressaltar é o seguinte: o direito de escolha dos pais. Deveria existir uma variedade de escolas. Você coloca o seu filho naquela escola que você acha mais adequada. Essa decisão é dos pais, não é da justiça e muito menos dos sindicatos. Boa, Mota, quero te ouvir também. Pepe, o que você achou dessa liminar? Não, esse é um ponto interessante, Marinho. Eu vou só ser um pouco formalista para as pessoas de casa entenderem, né? Quando você pede a liminar na justiça, tem que ter dois requisitos. O primeiro requisito é o direito tem que ser forte. E o segundo requisito é o problema na demora da decisão judicial sobre aquele assunto que está levando ao judiciário. Então, a decisão do Tribunal de Justiça foi exatamente nesse sentido. Opa, peraí. Tem uma decisão, um regulamento da Advocacia Geral da União que se colocou contra o modelo da escola cívico-militar. E se eu demorar a decidir sobre esse assunto, o que vai acontecer no final é eu anular a decisão de uma política pública no começo e no meio ou durante o ano letivo. Isso vai ser ruim para as crianças. Então, por conta disso, a Justiça resolveu suspender. Em relação à discussão da constitucionalidade da escola cívico-militar, é algo que está pairando aí em vários juristas, em várias situações. O fato é que a nossa Constituição fala que o modelo educacional no Brasil tem que estar previsto na Lei de Diretrizes Educacionais. Então, os estados e os municípios não têm competência para criar modelo novo. A gente pode até discutir. Eu quero que o estado e o município tenham condição e competência de criar modelos de educação novo. Então, que mude a lei, que mude a Constituição. Eu discordo. O que não dá é para uma criança do Nordeste ter uma educação completamente diferente da criança do Sudeste e do resto do Brasil. Então tem que ter uma diretriz de educação clara. Mas a LDB e escola existe. cívico-militar, Mano, permite para terminar aqui, é um retrocesso. Todo mundo sabe, né, que a educação tem um papel de transformar o indivíduo. E você transforma o indivíduo
por meio de políticas educacionais adequadas, não fazendo que a criança seja disciplinada no sentido de não conseguir sonhar e ir além daquilo que está no currículo. Então, não combina educação contemporânea e qualidade de educação com esse modelo atrasado de escola cívico-militar. Tem que ter pluralidade. O Brasil é muito diverso. Um dos grandes valores do Brasil é exatamente a diversidade. Muda a Constituição. A escola no Nordeste tem que ter diferenças em relação ao Sul e Sudeste. Mas tem diferenças. E isso está previsto na LDB. Tem diferença. Não do modelo pedagógico. Não do modelo pedagógico. É preciso ter pluralidade de modelos. Então muda. Faz discussão no Congresso. Muda a Constituição Federal. Muda a lei de diretrizes. Muda. O que não dá para fazer... criar problemas com retóricas vazias, mano. Desculpa. Não, retóricas vazias ou projetos legislativos concretos aprovados em sessões, depois de muitas turbulências e discussões e comissões, e que, até onde me consta, David, você até me municia com essa informação, antes da gente seguir adiante, que a gente tem até o Viga para trazer aqui já. Até onde me consta, as escolas cívico-militares têm uma aceitação até bem... ampla na sociedade. Fila de espera nas escolas cívico-militares. E, inclusive, a questão da disciplina, um bom exemplo disso, são as Olimpíadas. Aqueles atletas que mais conseguem se desenvolver e trazer medalhas para o Brasil são os disciplinados. Não é verdade. Não tem nada a ver com escola cívico-militar, igual você trouxe. Essa é uma conversa fiada, desculpa. Perde a questão de criatividade das crianças, você está limitando os adolescentes. Não tem nada disso. É disciplina. Disciplina é extremamente importante e as escolas cívico-militares trazem isso. E respeito também às questões relativas à hierarquia. Eu preciso seguir adiante aqui. Nosso Rodrigo Viga segue nos esperando. Ele falou uma inverdade, o Marinho. Qual inverdade? O que tem é o seguinte, existe uma política pública dentro das Forças Armadas de dar bolsa para atleta. As pessoas não vieram da escola cívico-militar nem da escola militar. Justo. É uma bolsa que eles dão para o atleta já formado. Para o atleta já formado. Estou falando de disciplina. Os atletas, eu não relacionei nada disso. Disciplina não combina com educação na modernidade. Olha, sinceramente... Eu quero criar crianças, eu quero que as minhas crianças sejam revoltadas, entendeu? Aí tem aquela ideia do Paulo Freire que fala o seguinte, eu sou contra daquela educação bancária, do professor colocando o conhecimento na cabeça do aluno. Eu gostaria de ter tido, isso não existe, eu gostaria de ter tido uma melhor deixa para trazer, talvez um pouquinho menos turbulenta, para trazer a nossa querida doutora Pamela Magalhães, sempre trazendo muita elegância e conteúdo aqui para o nosso Morning Show. Mas eu não resisti. Já aproveitando a sua presença aqui na nossa bancada, o que você acha dessas últimas falas do PP? Ixi, Maria, sentido? mas aí... Você que tem uma coisa meio pedagoga, disciplina, é importante ou não? Eu vou ser bem Minerva aqui. Eu não vou entrar nessa discussão. Eu acho que cada um tem o seu ponto de vista e eu respeito bastante. Só vou dizer que a educação é a base de tudo. Pronto. Então, acho que isso define muita coisa. O que eu vejo muito o resultado dos comportamentos, inclusive, dos problemas que a gente mais vê, é essa falta de educação, que eu acho que é um buraco que está muito mais embaixo. Mas eu acho que cada um tem um ponto de vista aqui que é bem valioso. Mas, doutora, a falta de educação vem da revolta, não vem? Igual o PP quer pessoas revoltadas. O que eu gostaria é o seguinte, existem diversos modelos pedagógicos que são igualmente legítimos. Os ricos brasileiros têm direito de debater e escolher o modelo pedagógico das escolas dos seus filhos. O que eu gostaria é que todo brasileiro tivesse o direito de escolher. As famílias precisam participar desse processo e a gente tem que ter diversidade de modelos. Concordo. Mota, o que você acha? Disciplina é algo descartável? De forma nenhuma. Eu quero para os meus filhos exatamente o oposto do que o PP disse aí que quer para os filhos deles. Eu não quero filhos revoltados, eu quero filhos satisfeitos, eu quero filhos maravilhados com a herança que nós recebemos. Nós somos a geração que mais tem informação no planeta Terra. A gente está vendo aí o Elon Musk preparar para mandar foguetes para Marte. A gente precisa de pessoas conscientes dessa herança maravilhosa que a gente recebeu e responsáveis para tratar com os outros, para tratar com o planeta, para eleger pessoas decentes para governar os países. Então eu quero que os meus filhos tenham esse tipo de educação. Agora, eu respeito o direito do PP de escolher a educação que ele quer para os filhos dele. E eu acho que é aí que está o segredo. Não pode ser um modelo único, tem que existir variedade, cada um escolhe o que acha melhor para a sua família. Meus amigos, pelo visto, se depender da Justiça Paulista, ainda vai demorar um pouco para a gente ver se essa mistura de
caderno e continência dos coturnos aí com as tabuadas, se vai dar certo ou não. Mas, enfim, é um modelo aí que tem já alguns precedentes, mas pelo menos aqui no estado de São Paulo vai demorar para ser massificado. Os professores, né? Saudade de quando os professores eram respeitados nas escolas. E as escolas cívico-militares são um bom exemplo de respeito, porque o professor é autoridade dentro da sala de aula. Boa, David, no momento que eu vou fazer um rápido break.